parte do consultório, tempo agora para falarmos sobre ginecomastia. Se não sabe o que é, vai hoje ter a oportunidade de aprender. Na terceira parte, tempo para respondermos às suas dúvidas. Vamos, na terceira parte, falar sobre vacinação e gripe. Por isso, sobre esse tema, pode e deve ligar o 225-083-204 para tirar quaisquer dúvidas que tenha. E este ano os números são um bocadinho até mais elevados do que o costume, em alguns casos algo assustadores naquilo que diz respeito à incidência de gripe. Portanto, este inverno, aproveito para ligar 225-083-204. Pode também enviar-nos os seus comentários por escrito ou também dúvidas que tenha por escrito para o e-mail consultorio@portocanal.pt. Cumprimentarmos o nosso segundo convidado esta tarde, o doutor, peço desculpa porque estava aqui com o cartão trocado, doutor Filipe Riobon, cirurgião plástico, e que de resto já não é a primeira vez que está aqui connosco. Hoje vamos falar sobre ginecomastia, que às vezes pode ser um conceito que gera alguma dúvida. Portanto, de que é que estamos a falar, quando e como é que se podem resolver estes problemas? Muito bem. A ginecomastia é algo muito simples, consiste basicamente na hipertrofia, por isso no aumento do volume benigno da mama dos homens. Por isso a ginecomastia é, digamos, uma patologia que pode ser fisiológica, por isso pode ser benigna, ou pode traduzir, digamos, a existência de algum tipo de patologia. E então será uma ginecomastia de origem patológica, ok? Portanto, a causa não é única e exclusivamente a situação do excessivo peso do homem. Há outras causas que podem estar na origem, de facto, do aumento mamário no homem? Exatamente. Por isso, a ginecomastia benigna ou fisiológica é algo extremamente frequente que ocorre em mais de 50% dos homens, aproximadamente em cerca de 65% dos homens, e tem 3 períodos em que é particularmente frequente. Temos a ginecomastia neonatal, que é a ginecomastia que aparece nos lactentes, nos bebés, e que decorre da estimulação da glândula mamária por parte dos estrogénios que existem na mãe e que passam para o feto, e por isso produz um aumento transitório da glândula mamária no bebé. Depois temos outro tipo de ginecomastia, que será eventualmente a ginecomastia fisiológica mais frequente, que é a ginecomastia pubertária, que ocorre em cerca de 65% dos adolescentes. Por isso, a grande maioria dos adolescentes padece deste tipo de sintomas, não é? Mas que, felizmente, em cerca de 75% dos casos, reverte de forma espontânea ao fim de cerca de 2 anos. E, por fim, temos um outro tipo de ginecomastia também fisiológica, que se chama ginecomastia, portanto, do idoso, ou pseudoginecomastia ou lipomastia, em que aí, digamos, existe um aumento da glândula mamária, mas que se deve exclusivamente à queda da testosterona, que por sua vez conduz a um aumento da acumulação de gordura a nível do tórax. Por isso, no idoso, enquanto que no adolescente existe um predomínio do aumento glandular, no idoso existe um predomínio do aumento à custa das células adiposas. Por exemplo, aquilo que estamos a ver neste momento e que em casa podem acompanhar, vamos fazer aqui a descrição. Muito bem. Por isso, a ginecomastia pode-se dever em quantidades variáveis à hipertrofia ou da glândula mamária, da porção glandular, ou à hipertrofia do tecido adiposo que está, portanto, adjacente à glândula mamária. Portanto, pode ser aquela área cor de laranja que vemos ali um bocadinho alaranjada, isso tem a ver com o tecido adiposo, não é? Exatamente. Quando estamos a falar da auréola? Exatamente, por isso, atrás da areola concentra-se a maior parte do parênquima mamário, ok? E nós, quando temos uma ginecomastia, podemos ter uma ginecomastia, como neste caso, em que existe uma hipertrofia da glândula atrás da areola, mas essa hipertrofia é também acompanhada por algum aumento do tecido adiposo a nível de todo o tórax, que acresce volume à totalidade do tórax, ok? Por isso, Qual é que é a mais frequente? Ora bem, isso depende um pouco do biótipo do homem. A imagem anterior que nós estávamos a ver era um indivíduo extremamente magro, com um índice de massa corporal muito baixa, e em que aí, caso exista ginecomastia, habitualmente está associada apenas à hipertrofia da componente glandular do homem, ok?
Atualmente, infelizmente, digamos, a nossa população juvenil tem algum excesso de peso e, por isso, digamos, esta forma em que existe apenas um aumento da componente glandular não é mais frequente. A mais frequente será, digamos, aquela da imagem anterior, em que, associadamente ao aumento da glândula, temos em quantidades variáveis também alguma acumulação de gordura a nível do tórax, ok? A outra, digamos, imagem que também vimos por momentos, em que, digamos, o tórax está todo amarelo, portanto, esta aqui, é um outro padrão de ginecomastia, em que, basicamente, aquilo que existe é uma acumulação anormal de gordura a nível do tórax e, existindo, digamos, hipertrofia da parte glandular, ela será mínima. Por isso, é uma ginecomastia com uma componente à base quase exclusiva de gordura. Okay. Portanto, convém fazer este diagnóstico e gizar bem saber qual é a causa para gizar o plano de terapêutica a seguir, não é? Exatamente, porque, digamos, em função do biótipo do doente, nós vamos estabelecer um plano de tratamento que pode envolver apenas reseção cirúrgica direta da glândula que está hipertrofiada ou associar à reseção cirúrgica da glândula a lipoaspiração do tórax. Por isso, atualmente, praticamente todos os indivíduos que padecem desta patologia fazem lipoaspiração do tórax porque é bastante frequente alguma acumulação de gordura. Essa lipoaspiração também permite, digamos, que todo o tórax fique mais homogéneo, ou seja, não haja uma depressão retroareolar decorrente da remoção da areola e depois excesso de volume circundante, não é? Por isso a lipoaspiração permite atenuar todo o excesso de volume a nível do tórax, permite definir contornos, por exemplo, definir o contorno lateral do peitoral, dar uma outra estrutura um pouco mais atlética, digamos, ao jovem que faz esta cirurgia, não é? Portanto, essa é uma das principais opções, não é? Exatamente. Atualmente, quase todos os doentes que fazem esta cirurgia fazem lipoaspiração. Eu, pelo menos, aconselho, a não ser que sejam, de facto, extremamente magros e que não haja praticamente nada para aspirar, não é? Porque também há essa opção, mas não é a maioria dos casos. Agora, estamos a falar do universo masculino e, portanto, normalmente, e ainda no nosso país, a cirurgia plástica, mais associada aqui também à vertente estética, obviamente que aqui não estamos a falar, nenhuma destas patologias é reveladora traz mal-estar, no sentido, quer dizer, não é uma patologia, uma doença que traga sintomas, etc., mas causa muito mal-estar psicológico. Exatamente. Mas ainda assim, os homens há muito tempo atrás se calhar não iam com facilidade a este tipo de especialidade. Estou certa? Há algum tempo atrás não, mas agora sim. Os homens agora procuram muito esta cirurgia, até porque, digamos, é algo que incomoda muitos homens e incomoda muito numa determinada fase da vida. Um jovem de 16 anos que está em crescimento, que está numa fase pubertária e que lhe começa a crescer as mamas, e aquilo para ele é algo que, digamos, o descompõe completamente. E por isso muitos destes jovens começam a se isolar muito a nível social. Deixam de ir à praia, deixam de praticar desporto, deixam de ter contactos sociais e muitas vezes nós digamos, tratamos populações que estão muito perturbadas, embora às vezes nem sequer o confessem de forma muito aberta, mas que estão muito perturbadas pelo facto de apresentarem aquele tipo de biótipo. Pronto, e geralmente digamos, é uma cirurgia que traz grandes mais-valias em termos daquilo que é a autoestima desta população. Não é? É uma cirurgia que é muito procurada, os próprios adolescentes pedem muito aos pais para ir à consulta, por isso, digamos, nem é uma cirurgia exclusivamente de adultos, os adolescentes pedem e nós devemos operar os adolescentes porque eles muitas vezes, de facto, têm graves problemas de inserção social por causa de terem muitos complexos. Mas acaba por afetar a personalidade, a maneira como se relacionam com o mundo e serão adultos seguramente diferentes. Muito mais inseguros. Exatamente. Muito mais inseguros, numa altura em que se está a formar a personalidade. Estamos a ver alguns casos e tínhamos ali o caso de um jovem que de facto fica com um tórax completamente distinto, não é? Exatamente. Nós conseguimos, por isso, aspirar, neste caso que estamos a ver neste momento, portanto, nós procedemos à remoção da glândula mamária através de uma pequena incisão
a nível do bordo inferior da areola e aproveitamos... Que, portanto, nem se vê. Que não se vê, Que é perfeitamente imperceptível, não é? Portanto, a pele da areola não cicatriza como a restante pele, enquanto que a pele pode fazer cicatrizes, muitas vezes hipertróficas. Geralmente, se nós mantivermos a incisão dentro da areola, digamos, a cicatriz é praticamente imperceptível, por isso é uma cirurgia que consegue atingir muito bons resultados a nível estético, não é? E por isso nós conseguimos com esta cirurgia, basicamente, cumprir aquilo que são os nossos objetivos, que é restaurar um contorno do tórax normal, preservando o complexo areola-mamilar e à custa de cicatrizes que são muito pequenas e praticamente imperceptíveis. E por isso é uma cirurgia atualmente muito procurada pelos homens. Agora, todos os pacientes com este tipo de patologia podem avançar para a cirurgia ou existem exceções? É assim, no limite sim. Agora, nós devemos procurar, a não ser, portanto, estes casos de ginecomastia fisiológica, em que se prevê que, digamos, a causa da ginecomastia é algo normal e benigno. Noutro tipo de situações, nós devemos procurar uma causa, ou seja, uma ginecomastia que se estabelece, por exemplo, num jovem de 30 e poucos anos, que é assimétrica, que está associada muitas vezes a dor mamária, de desenvolvimento muito rápido. Podem existir doenças de base, portanto, determinado tipo de comorbilidades, que são necessárias estudar. Isto porquê? Porque, por exemplo, 1% dos carcinomas da mama, e isto numa população, digamos, mais velha, 1% dos carcinomas da mama ocorrem em homens. E por isso, sim, a ginecomastia pode ser um processo normal, mas mediante determinado tipo de condições. Mediante um determinado tipo de evolução que é lenta, que ocorre em determinadas fases do desenvolvimento. Quando existe ali um padrão atípico de apresentação, quando existe muita dor, quando existe muita assimetria, quando existe... Há dados que nós temos que excluir. E muitas vezes nós fazemos, neste tipo de pacientes, um estudo endócrino. Muitas vezes os doentes vêm-nos referenciados pelo médico de família ou pelo endocrinologista, não é? Esse estudo já está feito. Nas situações em que ele não foi feito. Em que vocês foram a primeira... Portanto, a porta de entrada, não é? Exatamente. Porque têm assim, que ir buscar esse estudo, não é? Exatamente. Muitas vezes aquilo que nós fazemos é referenciar para um endocrinologista para a exclusão de outro tipo de patologias, porque, digamos, existe uma ginecomastia patológica que pode estar associada, por exemplo, à existência de tumores testiculares, à existência de tumores a nível da glândula suprarrenal, à existência a nível de tumores a nível do sistema nervoso central. Portanto, as pessoas não devem... estamos aqui a falar de plástica estética, mas as pessoas devem entender que isto pode ser um alerta. O aumento da mama no homem pode ser subjacente a uma doença mais grave, não é? Portanto, sem grandes alarmismos, mas é algo para ir ver. Exatamente. Não deve ser só encarado como uma preocupação extra, vamos dizer assim, ou secundária, por ser algo apenas associado à imagem. Pode escamotear uma doença mais grave, não é? Exatamente, pode ser um sintoma de uma doença de base que convém excluir e tratar. Okay? Pode ser um sinal de insuficiência hepática, pode ser um sinal de problemas a nível da tireoide e por isso muitas vezes convém, digamos, fazer uma história cuidadosa do doente e convém excluir outro tipo de patologias que estejam na base dos outros tipos de ginecomastia não fisiológicas, da ginecomastia patológicas. Agora, vamos caracterizar o procedimento em si, não é? Portanto, é uma lipoaspiração, assemelha-se àquelas que são feitas noutras áreas do corpo, é feita em regime de ambulatório e obriga a um internamento de mais dias, como é que é? Muito bem, o procedimento em si é bastante simples, é uma lipoaspiração exatamente igual às outras, ok? A única diferença é que nós estamos a aspirar uma área um pouco mais fibrosa e por isso mais difícil de aspirar. Mas também é uma área mais pequena, não é, doutor? Sim, mas às vezes nós conseguimos aspirar em volumes relativamente grandes. Nós às vezes aspiramos 500 mililitros de cada mama, por isso há ginecomastias muito grandes. De qualquer maneira, nós começamos pela lipoaspiração, até porque isso ajuda-nos a definir, portanto, a diminuir o volume global do tórax, ajuda-nos a definir aquilo que é a porção glandular que não é aspirável, não é? Por isso aspiramos o tórax, de forma que o tórax fique mais liso, ok? E depois fazemos uma abordagem a nível da areola, em que retiramos a porção glandular, ok? Pronto, isto será, digamos, a cirurgia mais realizada.
que está aqui apresentada, por exemplo, neste caso. No outro caso, em que nós tínhamos um indivíduo muito magro, não é? Em que não tinha gordura praticamente nenhuma, nós apenas fazemos incisão a nível da metade inferior da areola, ok? E retiramos a glândula. Mais nada, é uma cirurgia bastante mais rápida e mais simples. Como neste caso que está aqui. Por isso isto chama-se abordagem de Webster, não é? Por isso é uma pequena incisão, é uma cirurgia muito rápida, cerca de entre meia hora a uma hora. Digamos, pode ser feita em regime de ambulatório, qualquer um dos procedimentos, não é? Por isso é uma cirurgia geralmente bastante indolor, ok? E que não requer grandes cuidados. Por isso nós fazemos esta cirurgia, portanto inicialmente tem aqui o esquema, muitas vezes aquilo que fazemos é uma incisão a nível da região abdominal superior, aspiramos a região do tórax, de forma, digamos, a diminuir todo o volume, não é? E numa segunda fase fazemos esta incisão a nível do bordo inferior da areola para retirar aquilo então que não é aspirável, a parte glandular, ok? Pronto, depois, digamos, está aqui exemplificada a azul, aquilo que é passível de ser, digamos, retirado por abordagem periareolar, e muitas vezes para não criar, digamos, uma depressão muito grande atrás da areola, então aspiramos todo o tórax, não é? Pronto. E isto basta para depois redefinir o próprio tórax ou depois ainda há mais procedimento a seguir? É suficiente. Muitas vezes nós temos algum cuidado, não é? E aspiramos também o bordo lateral do peitoral, para definir um pouco mais a região do peitoral, porque os homens gostam de definir, digamos, o tórax. Já que se está, uma vez que já se está ali com aquele trabalho, por que não é? Ficam muito mais atléticos e poupam umas horas no ginásio, não é? Pronto, e então ajuda-nos, digamos, a definir um pouco mais a estrutura muscular, não é? Mas é um procedimento extremamente simples, não é? Quando estamos a falar desta intervenção em idades ainda na adolescência, vamos dizer assim, ou jovens adultos, mas muito jovens, há o risco de realizar esta cirurgia e a mama voltar a aumentar? Habitualmente não. Ora bem, nós muitas vezes operamos jovens que têm ginecomastia porque, portanto, habitualmente a ginecomastia fisiológica da fase pubertária regride ao fim de 2 anos. Se ao fim dos 2 anos ela não regredir, de facto, ela vai se manter para sempre. Pronto, e isso causa... E nesses casos o Dr. Filipe recomenda que se espere esses 2 anos ou não? Depende. Se, digamos, o paciente apresentar um comportamento em termos psicológicos muito patológico, se houver um grande isolamento, se vir que a pessoa está mesmo muito afetada, não é? Nós não devemos esperar os 2 anos, ok? Muitas vezes aquilo que nós fazemos, pedimos a ajuda da pedopsiquiatria para que, digamos, seja feita uma avaliação da maturidade do paciente, não é? Para comprovar que ele de facto sabe o que é uma cirurgia, sabe que uma cirurgia Exatamente. E que os benefícios serão maiores do que as coisas menos boas que um procedimento destes pode trazer, não é? Exatamente. Portanto, tem que se avaliar bem isso, não é? Exatamente, por isso nós muitas vezes pedimos, mas são geralmente miúdos muito motivados para isso. Até porque 2 anos na adolescência é muito tempo, não é, Dr. Filipe? É, muitíssimo. É muitíssimo. É que é isso, não é? 2 anos na idade adulta não é grande coisa, mas na adolescência sim, não é? Sim, e os adolescentes têm, digamos, um cuidado, às vezes até excessivo, em relação a determinados pormenores do seu corpo. E sofrem de uma maneira muito desproporcionada aquilo que são pequenas variações do seu corpo relativamente aos pares, não é? E por isso, às vezes... Que é a idade de se estar mais atento do próprio autoconhecimento, portanto é natural que o adolescente seja aquele que mais olha para o seu corpo. Exatamente, exatamente. E por isso, se nós vimos que o adolescente está, digamos, numa fase de muito sofrimento em termos psicológicos e muito isolado e nós conseguimos ver pelo facies, muitas vezes a nível da consulta, nós não devemos esperar, devemos operar, ele sabe o que quer, os adolescentes são pessoas que também sabem o que querem. Não é? Portanto, quem estiver também a pensar a fazer avançar para este tipo de cirurgia, claro que isto depois é tudo falado e é tudo explicado, mas leva daqui a informação de que, na grande maioria dos casos, fazendo uma vez a cirurgia, a mama não volta a aumentar, certo? Exatamente. Isso é um dado importante, porque às vezes as pessoas pensam, mas depois tiro, depois volta a crescer. Não, habitualmente não. Digamos, o único tipo de ginecomastia que eventualmente pode voltar será aquele tipo em que o predomínio será adiposo, ok? E então se nós tivermos um indivíduo que corrigimos a ginecomastia e ele ganha 20 ou 30 quilos... Não há milagres, não é? Pronto, é o chamado não há milagres. Exatamente, por isso
mas, exceto nesses casos, habitualmente ela não volta. Sim. Muito bem. Pós-operatório. Difícil? Pós-operatório. O pós-operatório geralmente é menos difícil do que o que seria de esperar. Até porque, portanto, em tudo que seja lipoaspirações, nós habitualmente injetamos uma solução em que tem soro fisiológico, tem um vasoconstritor para que não fiquem muito pisados e também tem um anestésico local. Por isso, este anestésico que nós infiltramos vai se manter durante muitas horas ou, eventualmente, mesmo dias. E por isso Muito engraçado. Anestésico local, não é? Portanto, isto ajuda muito ao processo sim. E a não ter dor a seguir. Sim. Portanto, o controle da dor não é feito só com medicação pós-operatório. Não, e muitas vezes, por exemplo, eu ontem estive a operar e estive a fazer cirurgia mamária, cirurgia de mamoplastia de aumento, e nós fazemos bloqueios a nível dos nervos, por isso os nervos intercostais, uma vez que eles estão expostos, para que nas primeiras horas as senhoras nem sequer sintam as mamas. Por isso nós combinamos muitas vezes técnicas de anestesia geral com técnicas de anestesia local. Para que o pós-operatório seja, digamos, o melhor possível, não é? Até porque são populações muito jovens, nós queremos zero dor ou o mínimo de dor naquilo que fazemos, não é? E por isso, durante cerca de 2 dias, aquilo fica tudo anestesiado. A própria lipoaspiração, por isso qualquer área lipoaspirada, muitas vezes há algum grau de anestesia também durante algum tempo. E por isso, habitualmente, o pós-operatório não é, digamos, nada de especial, não é? Estamos a falar, depois para começar a fazer atividades do dia-a-dia. Ora bem, atividades normais do dia-a-dia, ao fim de 4, 5 dias já pode. Atividades assim mais intensas, exercício físico ou desporto, habitualmente recomenda-se que se espera cerca de 4 semanas. Obviamente depois também há desportos e desportos, há desportos de contacto, há desportos mais violentos, não é? Mas desporto de contacto a sério, eventualmente 4 semanas. Mas ao fim de 4, 5 dias a pessoa faz tudo e quando tem alta está autónoma, consegue fazer, digamos, consegue autocuidar-se e fazer todas aquelas coisas do dia-a-dia. Não é? Estamos a falar de pontos, não é? Na areola e depois esses pontos saem por si, ainda tem que ir à consulta, depende, há vários tipos. Habitualmente nós sabemos, até porque são homens e os homens são mais frágeis que as mulheres. Não. Ainda bem que foi o Dr. Filipe que disse, não fui eu. Nós habitualmente fazemos suturas intradérmicas e com fios absorvíveis e por isso nem sequer é preciso tirar os pontos. Aquilo, digamos, ao fim de 3, 4 semanas, ou melhor, ao fim de 2, 3 semanas, nós expomos a ferida operatória e ela geralmente está totalmente cicatrizada. Está tudo feito, não é preciso tirar pontos. E isto é um colete? Exatamente. Muitas vezes recomenda-se tudo que seja zonas de lipoaspiração, muitas vezes estão associadas a algum edema pós-operatório e, por regra geral, recomenda-se a utilização de vestes compressivas, neste caso um colete, não é? A nível do tórax, de forma a que não se crie tanto o edema e que a recuperação seja mais rápida, ou seja, em vez de estar com o resultado final ao fim de 4, 5 semanas, ao fim de 3, 4 já temos, digamos, um doente sem grande edema e cujo resultado, digamos, à 3ª semana vai ser já muito parecido com aquilo que vai ser o resultado final. Obviamente que, para além da compressão local, nós devemos associar alguns cuidados, nomeadamente cuidados a nível da massagem local, que é para promover também a mobilização do edema e para que fique tudo um pouco mais homogéneo, mas sim, por uma questão de norma, é aconselhável a utilização desse tal colete compressivo a nível do tórax para que fique tudo o mais homogéneo possível e para que o doente não fique demasiado após a lipoaspiração e por isso tenha um resultado rápido e homogéneo. No geral, a sua percepção daquilo que depois, que a imagem do depois, o que é que sente nos seus pacientes? E o que é que eles lhe dizem? Eu sinto que alguns deles sofrem verdadeiras transformações a nível físico e, acima de tudo, mental. Mais do que a componente física, digamos, aquilo que se nota é uma recuperação da autoestima. Uma recuperação da confiança deste tipo de homens que durante muito tempo deixou digamos, ir à praia sem t-shirt, deixou de praticar desporto. As pessoas ganham outra vontade de fazer coisas, ganham outra vontade de fazer desporto, de fazer isto, de fazer aquilo, de fazer um sem número de atividades que antigamente não faziam. E por isso, mais do que ganhar um determinado tipo de corpo, eles ganham um determinado tipo de autoestima que tinham perdido, não é? E isso é muito importante, não é? Porque muitas vezes falamos aqui da medicina e sabemos que as patologias que põem em risco a vida e a saúde
no sentido mais frequente daquilo de que falamos no dia-a-dia, é a grande preocupação das pessoas, mas sabemos, e cada vez mais sabemos disto, que a autoestima, que a autoimagem, que a imagem, porque cada vez mais também estamos numa sociedade em que a imagem, de facto, é muito valorizada, mas, independentemente dos outros, de facto, a autoimagem, aquilo que a pessoa vê todos os dias, é, de facto, muito importante, não é? É muito importante. Uma pessoa que não está bem consigo própria não está bem com ninguém. Uma pessoa que não está bem consigo própria não vive uma vida em pleno. Uma pessoa que não está bem não consegue, muitas vezes... Eu tenho, por exemplo, pacientes que são operadas e que a seguir começam negócios, Quer dizer, parece que não tem nada a ver, não é? Exatamente. Quer dizer, mas depois as coisas acabam por acontecer. Alguma coisa mudou, não é? Muitas vezes, sei lá, as senhoras muitas vezes são operadas, na primeira consulta pós-operatório vêm completamente maquiadas, vêm com outro aspecto. Nota-se que ganham outro gosto nelas. Portanto, é uma questão de motivação, de olhar de outro ângulo e de outra perspectiva a vida, e é isso que a cirurgia plástica faz. Portanto, agradecer a sua presença aqui no consultório do Dr. Filipe. Espero que volte em breve. Muito obrigado. Nós seguimos para intervalo. A seguir falamos sobre gripe e vacinação. Até já.